O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa palavra para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. O padre Ricardo pediu que eu fizesse a homilia. Fiz um voto a Deus. Se o padre pedir, eu sempre farei. Não vou obedecer. Manda quem pode mais, obedece quem tem juízo. O padre Ricardo está indo para o Rio de Janeiro, missão lá. Deus seja louvado, tudo bem que o senhor vai fazer lá. Padre Cleito chegando ali da África. É a dinâmica da Canção Nova, né? Esse final de ano, muitas mudanças. Missão sempre faz bem para a gente, a missão sempre nos refaz. O padre Ricardo falou no começo uma frase de João Paulo II, quando esteve no Brasil, vocês lembram? Eu falo e vocês completam. O Brasil precisa de santos, de muitos santos. Tem até uma vinheta na rádio, né, Adelita? Será que fizeram essa vinheta? Com a voz do Papa falando isso, de achar essa vinheta. De alguém do rádio aqui. É exatamente essa frase, o Papa João Paulo II falando quando esteve no Brasil. Eu falo e você repete. Então, o Brasil precisa de santos. De muitos santos. E nós vemos nessa primeira leitura do dia de hoje, começando falando para nós, que o pecado não reine no nosso corpo mortal. Ele vai acontecer em nossa vida pela nossa fraqueza, mas ele não pode reinar, e não vai reinar, e não reina. Porque mesmo quando nós pecamos, a palavra de Deus vai dizer que aquele arrependimento salutar é uma coisa que faz bem, não é uma coisa que faz mal. Aquela tristeza salutar, melhor dizendo, tristeza salutar. Essa tristeza que a gente sente quando a gente erra, quando a gente fala o que não devia ter falado. Quem já falou o que não devia ter falado, levanta a mão. Quem já fez que não devia ter feito, levante a mão. Puxa vida. Quem, se pudesse não ter feito uma coisa lá do passado, não teria feito, levante a mão. Não é verdade? Somos limitados. Mas essa tristeza que vem já é de Deus. Porque o nosso coração já é de Deus pelo nosso santo batismo. Quem aqui é batizado? Levante a mão. Faz tempo? Você é morada do Espírito Santo. E esse lugar onde Deus habita, nada atinge. E nós vemos hoje que o Senhor fala para nós dessa vigilância. E o que é o santo? É aquele que está atento ao Senhor que vem. Pode vir a qualquer momento. Vem num pobre, vem numa criança, vem numa pessoa te pedindo alguma coisa, vem numa hora que você precisa perdoar. O Senhor vem de várias maneiras. E que região abençoada é a nossa, desse Vale do Paraíba, né, gente? Você pensa bem, olha, Santuário da Senhora Aparecida, Santuário do Pai, tem a mãe e tem o Pai. Santuário do Pai das Misericórdias.
Santuário de Santa Cabeça, 10 quilômetros daqui. Não é? Frei Galvão, aqui. Santuário de São Miguel Arcanjo, pertinho aqui. Meu Deus, quanta coisa maravilhosa temos na nossa região. E vemos esse santo Frei Galvão, não é? Que nasceu em 1739 e morreu em 1822, com 83 anos de idade. Ele tinha o amor a Deus e o amor com os humildes, e sua disposição de servir era impressionante. Os pobres eram a sua prioridade, prioridade de Frei Galvão. Estava sempre presente na vida dos doentes. Não é à toa que tem um hospital com o seu nome. E a Canção Nova tem uma coisa muito... Pai Jonas vai dizer que nada é coincidência, tudo é providência. Você veja bem. Quando eu cheguei em Lavrinhas como mestre noviço, no ano 2000, na minha cidade de Piquete, hoje o Monsenhor Cício tinha feito uma arca. E ele copiou de um cemitério aquela arca e fez uma arca em forma de sacrário. E mandou que um marceneiro muito famoso, que ficou famoso por causa da Canção Nova, né, Hilário? Lá de Cruzília, fizesse essa arca. E depois de muito tempo eu fui atrás desse marceneiro, só que o padre não lembrava mais do nome, eu lembrava do sobrenome Arantes. E eu fui atrás, isso há 20 anos atrás, na lista telefônica, e achei o Arantes. Só que são 19 Arantes, 19 filhos. E qual deles tinha feito essa arca? Fui atrás. Falei, tem um aqui que é o ministro da Eucaristia. Falei, é esse. E falei com ele, e era ele mesmo. Aí fiz a arca, mandei fazer a arca lá de Lavrinhas, né? Da capelinha da Misericórdia lá, fizemos o sacrário. Aí o Eto soube, pediu para fazer a arca grande. E o Hilário fez. E depois pediu que fizesse um projeto de um altar para o centro de evangelização. Um abraço para a nossa Mônica Ude, ela fez o projeto e eu acompanhei com ela ali, e foi para começar a fazer esse altar belíssimo, né, padre? O altar, quem conhece o altar do centro de evangelização? Quem já foi na missa lá? É ou não é lindo, né? São 3 altares de 2 metros, em mogno, granito por cima, aquela luz embaixo, tudo torneado, madeira de lei, aquela cátedra, tudo muito bonito, né? Eu morava em Lavrinhas na época, e mandamos fazer, e era para mandar fazer, e eu vim ver como é que estava. Fui lá na sala do Eto, cheguei lá e falei, escuta, e o projeto? O Eto disse que não vai fazer mais nada, não vai fazer só um ambão e uma credência. Falei, como assim? Mas está tão lindo o projeto. Falei, porque, imagina, aqui na Canção Nova sempre estamos lidando com despesas. Não é fácil fazer televisão, gente, é tudo em dólar. Cada pecinha não dá para comprar na Santa Ifigênia, não dá. Não dá para comprar na Santa Ifigênia, não tem na Santa Ifigênia. É nos Estados Unidos, é fora do país. Uma peça de uma câmera, dessas câmeras que estão vendo aqui, ó. Filma a câmera para nós, por favor. Uma peça dessa câmera, quando estraga, não tem como, é fora do país, é tudo muito caro. E eu falei, mas o Eto está aí? E a secretária falou assim, olha, ele está aí, mas está uma fera hoje. Se eu quiser falar com ele, não vou nem anunciar. Falei, cadê o projeto? Falou, está aqui. Eu fiz o nome do pai. O Eto me conhece desde meus 15 anos, né? Engraçado, né? Nós fomos atender o Eto esses dias, a Luzia, padres, no balanço deles, partilhar com a gente, né? Então, o Padre João número 1, eles estão, a Luzia é o número 2 e o Eto número 3. É interessante, né? Aí eu peguei o projeto e ela ficou sentadinha na sala de administração e eu pensei, eu já vou entrar falando, porque eu não dou tempo dele reagir. Peguei o projeto, entrei, e eu tenho um jeito, eu chamo o Eto de Jardim. Aí eu falei, ô Jardim! Aí ele estava escrevendo no fundo da sala assim, levou um susto e falou assim, nego safado, olha a acolhida, nego safado. Aí, meu Deus. Falei, Jardim, olha o nosso projeto, e o nosso altar, Jardim? E ele olhando para a minha cara,
Olha, mas é um altar, são 3 altares, de 2 metros cada um, imóvel. Em cima vai ter o granito, a luz embaixo, todo torneado, o Hilário que vai fazer. Já montei aqui com a Mônica Udi, ela montou aqui para nós, tal, tal. E ele falou a segunda palavra calorosa: cala esta boquinha. E eu fui chegando perto dele. Cheguei perto dele. Cadê o... Botei na mesa e ele escrevendo como ele podia pagar. Terceira palavra calorosa: vê se está bom e vaza. Aí eu falei para ele: assina aí. Ele assinou. Falei: está ótimo, assinou. Peguei, dei um beijo na testa dele, ficou rindo e fui embora. Os caras joguei, falei: manda fazer. Mandou fazer, mandamos fazer aquele altar. Depois de um mês, né, o Hilário me liga e fala: precisam ver o altar aqui. Está quase pronto já. Venham ver. Mandei recado para o Eto. Achei que ele não ia dar bola. Mandou falar: segunda-feira, às 6 horas da manhã, você esteja aqui. 5h15 eu estava esperando, porque o Eto não esperava nem a mãe dele. Estava lá esperando e fomos lá em Cruzília ver o altar. Chegamos lá, o rapaz chegou, fomos lá ver e tal. Quando ele tirou aquele pano, ele olhou assim, o olho encheu de lágrimas, falou assim: que lindo, é isso, vamos embora. 3 minutos, é isso, vamos embora. E fomos embora. E está esse altar maravilhoso, você pode aplaudir esse altar do Centro de Evangelização. Essa palminha está bem fraca, mas vamos ver se ela aumenta agora, que eu vou completar a história. Passado um tempo, apareceu um bispo aqui na casa do Padre Jonas, almoçando com o Padre Jonas, e ele disse, na hora do almoço: estou procurando um altar para a canonização do primeiro santo brasileiro, que vai ser em Campo de Marte, Santo Antônio, né? Galvão, Frei Galvão. Aí o Padre Jonas falou assim: nós temos um altar aí. Ah, tem? Eu posso ver? Ele falou: pode. Depois do almoço, vamos lá ver. Quando o bispo viu o altar, falou: meu Deus, que coisa linda. Vocês emprestem? Ele falou: para o Papa? Empresta. E falou assim: nós então vou mandar o caminhão buscar. Falei: não, a gente tem caminhão. Vocês levam? Levamos. Onde que é para levar? Ah, no Campo de Marte. E pasmem, foi o altar que foi canonizado o primeiro santo brasileiro. Olha a internet hoje, aquele altar lá, inclusive a toalha nós temos guardada aqui, que deram para nós. O altar do primeiro, porque toda a canonização, a igreja é muito séria, a liturgia é maravilhosa, é feita de uma cátedra. Cadeiras, altar, tudo, ambão. A canonização de um santo tem que ser feita numa cátedra. Então, qual foi a cátedra que foi usado para canonizar o primeiro santo brasileiro? O altar de quem? Da Canção Nova. O que é que Deus queria naquele dia que eu fui lá falar com o Eto, e quando ele me deu esse corre aí que eu não corri? Deus queria que o Papa colocasse suas santas nádegas naquela cadeira. O projeto era muito maior. Era muito maior. O projeto. Está mostrando o que para mim, filha? Onde está? Olha lá a cadeira, gente. Está ali. Aquela cadeira o Papa sentou. Então, o que fala a segunda leitura? Que a santidade, quem sabia da vontade de Deus, não fez a vontade de Deus, vai ter muita chicotada. E quem não sabia vai ter pouca. Então, qual é a santidade? O que Deus queria? Deus queria que o Papa sentasse. É esse o plano de Deus. Por isso, na vida comunitária, cheio de mimimi. O padre me xingou. O coordenador... Ah, mariquinha. Parar com isso. Se eu desistisse lá, o Eto, primeira recepção dele, me chamou de negro safado, já gritasse, voltasse dali, o Papa não ia ter a cadeira para ele sentar lá. Essa aí não. Deus quer muito mais. A gente não pode parar.
nos erros ou nas dificuldades, nas falhas que a gente acha. Deus tem muito, um plano dele é muito maior do que a gente pensa. Quando que eu podia pensar que a minha teimosia é porque o Papa ia precisar dessa cadeira? Aí eu notei que o Papa Bento, e notava que o Padre João, quando sentava na cadeira ali, ele punha a perninha e ficava balançando as perninhas no ar, assim, ó. Ficou muito alta. A outra cadeira, que está lá no centro de evangelização, eu mandei o Hilário fazer um palmo mais baixo, um tanto assim mais baixo, que aí o Padre João podia apoiar o pezinho dele no chão. Aquela ali é mais alta. E a outra, detalhes de uma história que você precisa saber, e agora aplaudir o plano de Deus, maior que o nosso. Pode aplaudir com força agora. E nós nos perdemos nos erros, que julgamos ser erros dos outros, e Deus tem muito mais para fazer, e às vezes não faz. Por quê? Quis usar de nós, e nós ficamos magoadinhos, sei que lá. Por isso que o Padre João vai dizer que quem não souber perdoar, não vai viver em comunidade. Não vai conseguir viver em comunidade. Onde ele achar, ele for, ele vai achar um problema, vai achar uma dificuldade, vai achar um defeito. Por isso que nós temos um tanto de seitas por aí, onde a pessoa vai, vão brigando e vão afundando igreja por aí. Então, meu irmão, minha irmã, a santidade não é feita de tiques evangélicos, maneira de carregar a Bíblia. A santidade é essa do dia a dia, da convivência. E a gente perceber, o Senhor está falando aqui, que a santidade dessa pessoa que tinha a ignorância salva. Uma pessoa que é ignorante, que nem fala o nosso tio aqui, é muito ignorante, vai ser salva. E aquela pessoa que sabia muita coisa pode não ser salva, porque ela tinha conceitos, mas não tinha vida. E Deus vai ter misericórdia daquela pessoa que você fala, essa aí vai para o inferno. Quem falou? Ele já falou que muitas prostitutas iam nos preceder no reino do céu, já pensou? O Senhor falou que muitas prostitutas vão estar no reino do céu, na frente de muita gente de igreja. Por quê? A ignorância. Deus vai ter misericórdia daquela pessoa que é ignorante das coisas de Deus. Em resumo, para mim e para você, o julgamento vai ser na misericórdia. Tem muita gente mandando os outros para o inferno. Você vai para o inferno, fulano vai para o inferno, o outro vai para o inferno. Olha, juízo é com Deus. Deus vê o coração. Juízo é com Deus. Uma santa que viu o marido que cometeu suicídio, no último segundo ela teve uma visão que estava caindo da ponte, ele pediu perdão a Deus, que Deus salvou. Quem pode ver o coração? É ou não é verdade? Quem pode julgar? Dizer que fulano vai para o céu, o outro não vai para o céu, você não vai para o céu. Hoje temos pessoas mestres em mandar os outros para o inferno. Tome cuidado com isso. Juízo é com Deus. E misericórdia também é com Ele. E a misericórdia não vai contra a justiça, ela vai além. Não vai contra, ela vai além. Então, no dia de hoje, nós nos alegrarmos com o Frei Galvão. Quis ele, que ele quis também, pela providência divina, na intercessão dos santos, que o altar dele fosse também aqui do Vale do Paraíba, que fosse de um outro, ia falar santo, mas não pode falar santo, mas de um outro, Padre Jonas Abib, do mesmo Vale do Paraíba. E hoje o mundo inteiro está vendo lá, revendo a canonização do Frei Galvão, e está lá o altar da Canção Nova. Mas com toda essa história, quem não sabia dessa história, levanta a mão. Não sabia dessa história? Já faz 20 anos. Está vendo como a gente pensa que sabe as coisas e não sabe nada? Por trás do que você vê, tem sempre uma história. Como em cada quadrinho desse douradinho, tem a história de uma mãe que entregou um colar do filho que foi assassinado, uma aliança de uma pessoa que ficou viúva, um brinco de uma criança que faleceu, histórias. Deus tem muito mais para fazer na sua vida do que você pensa.
Não fala assim na roça? Mirei no mosquito, acertei no elefante. Às vezes você faz uma coisa e você não sabe o resultado que vai dar. Por isso, meu irmão, no dia de hoje, celebrando o Frei Galvão, e esse desígnio de Deus que quis que um diácono teimoso, porque eu sempre tive amor, eu nunca tive medo do Eto, sempre tive amor. E o Eto sempre foi assim mesmo, muito franco, para não dizer outra palavra, né? Ele é bem... E muitos falam que é uma pessoa muito difícil de lidar, não é não. Eu tenho medo dos quietinhos, dos tímidos, dos humildes. Quando eu estava na formação, eu passava perto de um quietinho, eu fazia até o nome do pai, assim. Eu falava, credo, diácono. Eu falei, credo, você não fala, mas pensa. E pessoas assim como o Eto, que falam que pensa, pronto, falou, ele já mostra o que ele está pensando na cara. Mas louvado seja Deus que usa desse dia a dia, nos menandros da vida, como fala, né? A canção nova, ele vai usando para nos formar. Então, não tenha medo desses embates, não tenha medo dessas coisas que acontecem na sua comunidade lá. Para acontecer, às vezes, uma coisa de Deus, tem não é? Esses conflitos. E não é de estranhar quando tenha conflito numa comunidade, que é de estranhar que não haja perdão. Aí sim, conflito sempre vai ter. Mas Deus é mais que nossos conflitos. Louvemos a Deus pelas histórias dos santos, santos muito, muito próximos a nós. Essas histórias belíssimas de igreja, que vai além das dificuldades, vai além dos temperamentos. Deus quer usar de você. Quem é batizado? Levante a mão. Você faz parte do sacerdócio de Cristo. Você foi ungido com óleo da oliveira. Você tem uma missão também, onde você está, de semear o bem, de fazer o bem, como o Frei Galvão o fez. Quem entendeu o que eu falei, diga amém. Então vamos louvar ao Senhor um minuto, ergue seu braço, vamos agradecer ao Senhor por essa graça tão grande, por Frei Galvão, pela cadeira do Papa que está ali. Quando você olhar o altar agora e ver uma foto do altar, você fala, puxa, que história tem por trás disso? Louvado seja o Senhor, que faz muito mais do que nós podemos fazer. Muito obrigado, Senhor, pela história da igreja, por tudo que é a nossa igreja, pela riqueza dela, Senhor, por tudo isso. Seja louvado o teu nome, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.